Uma juíza federal de Minas Gerais determinou que o governo deve fornecer um medicamento que custa mais de R$ 1 milhão por ano, uma medicação para um paciente que não tem condições financeiras para arcar com o valor. O jovem sofre de distrofia muscular de Duchenne, uma doença hereditária que provoca fraqueza muscular progressiva. Como funciona a concessão de medicamentos pelo judiciário? Quem explica é Merces da Silva Nunes, especialista em direito médico. Obrigado pela participação aqui conosco. Esse é um caso, mas existem vários outros, né? Muita gente diz que a nossa saúde é muito judicializada, mas explica como é que faz para uma mãe, um pai, uma família que se depara com uma situação como essa, de um filho ter uma doença gravíssima e que o custo é elevado. Boa noite, Gustavo. Obrigada pelo convite. De fato, é uma situação bastante complicada, porque a Constituição Federal de 88 estabelece que a saúde é um direito fundamental de todos. E garantido por meio de políticas públicas. Então, quando a parte não tem recursos para custear o medicamento, ela normalmente entra no judiciário pleiteando uma ordem judicial por meio da qual o juiz determina que a União, o Estado ou o município, dependendo de para quem foi pedido o medicamento, custeie isso e passe a custear o tratamento daquela pessoa que tem aquela determinada doença. Agora, nesse caso em especial, recentemente o Supremo Tribunal Federal, não é uma boa notícia principalmente para todo mundo, mas o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário do estado do Rio Grande do Norte e estabeleceu, acabaram decidindo por maioria os ministros que aquele medicamento que não está na lista do SUS, nem o Estado, União, Estado e município não estão obrigados a custear este medicamento nem a fornecer este medicamento. Essa decisão do Supremo vai ser melhor esclarecida por ocasião do julgamento da repercussão geral, porque o Supremo decidiu que, excepcionalmente, atendidas algumas condições, o Estado vai, sim, ser obrigado a pagar este tratamento para o portador de uma doença grave ou até de uma doença rara que necessite de um medicamento de alto custo. Doutora, você citou essa decisão do Judiciário, e o Judiciário, claro, sempre pode interpretar a Constituição de maneiras diferentes. A gente viu vários casos relacionados a segunda instância, por exemplo, que vai e volta, mas a minha questão é, a gente está passando por uma pandemia, ou seja, o gasto do Estado com a saúde cresceu. A gente corre o risco, essas famílias em especial, da decisão da Justiça mudar a interpretação da Constituição e muitas famílias ficarem a ver navios, ou seja, serem obrigadas a custear o tratamento e não mais o Estado? Pode ocorrer essa mudança? Na verdade, essa decisão do Supremo Tribunal Federal atinge imediatamente cerca de 42 mil processos. A União gastou só em 2018 mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais atendendo o custeio de medicamentos por decisão judicial e medicamentos fora do orçamento público da saúde. Então, é possível sim que haja essa interpretação mais restritiva no curto prazo, porque ela virá. É só uma questão do Supremo Tribunal Federal determinar quais são os critérios e a excepcionalidade que vão ser favorecidos no atendimento de uma ordem judicial. Então, por exemplo, no julgamento do Supremo, muito se falou sobre o critério da hipossuficiência financeira comprovada do autor ou de sua família, critérios do medicamento que devem ser observados, como eficácia, segurança, principalmente segurança, porque medicamentos que não estão na lista do SUS não tiveram essa segurança comprovada pelo poder público. Então, se esse medicamento eventualmente fizer mal para o paciente, o Estado ainda pode ser chamado a responder pelos danos que este próprio medicamento causou. Então, num próximo momento, num outro julgamento, que não deve demorar muito, o Supremo Tribunal Federal vai estabelecer quais são as exceções em que o Estado vai custear esses medicamentos de alto custo para tratamento de doenças graves ou doenças raras. Neste momento, ainda não há essa fixação de quais serão os critérios que os juízes vão ter que observar na concessão da ordem judicial.
Doutora Merces, obrigado pela participação e pela explicação. Isso, claro, é um assunto que precisa ser debatido e que futuramente será debatido quando o Supremo Tribunal Federal, então, tomar sua decisão sobre os critérios.